Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer o nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 55, do dia 28 de agosto de 2023. Nós continuamos estudando o capítulo 14, que trata dos fluidos. Já tratamos da natureza e propriedade dos fluidos, e agora nós estamos em meio à explicação de alguns fatos reputados como sobrenaturais. Bom, quando Kardec nos propõe isso, ele está querendo nos demonstrar que não tem nada de sobrenatural, tudo pertence a leis naturais. O problema é que a gente possa, que a gente deva, sim, é, entender essas leis. Elas agem num outro plano, de uma outra maneira, mas são leis, leis perfeitamente explicáveis. Então, hoje nós vamos ver do item 36 ao 43. Então, vamos seguindo aqui com o item de número 36. Vamos lembrar novamente que as explicações de Kardec são que nada é sobrenatural. Tudo tem uma explicação, e tem que ter uma explicação. As coisas são lógicas, são coerentes, são racionais. Então, não tem nada de exagero, nada de sobrenatural, de místico, nada disso. Então, nós vamos entrar nesse mundo das explicações, e é bastante interessante. Então, é de se assinalar, o item 36, é de se assinalar que as aparições tangíveis, aquela que a gente toca, né, ou que a gente vê, principalmente vê, né, que elas são, assim, visíveis a nós, sensíveis a nós, aos nossos sentidos. Têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Então, e nós vamos entender o que é isso que ele está querendo dizer. Então, não é como essa matéria nossa, esse corpo que nós temos, desse jeito que, quando se trata dessas aparições. Por causa de sua natureza fluídica, é um fluido. E o fluido, ele não tem uma forma definida, né? O vapor é um fluido. Ele, não, ele toma o espaço que tem disponível, né? Elas não podem ter a mesma. A água também é um fluido, né? Que também, igual, né? Ela não toma, ela vai, se ela está numa garrafa, ela toma o formato da garrafa. Se ela está num cubo, ela vai formar um cubo, né? A forma dela, porque ela vai preencher os espaços ali até encontrar a barreira, as paredes, né? Então, voltando, né? Por causa de sua natureza fluídica, elas não podem ter a mesma coesão. Coesão é isso de firmeza, né? Essa união. Porque, na realidade, não são de carne. Então, não é uma coisa perene como a gente, ou perene não, assim, que tem uma duração maior do que algo que se esvai, que se desaparece, né? A nossa carne, ela tem, né, o físico nosso, ela tem um tempo de duração, que pode levar anos, décadas, talvez 100 anos, né? Mas então é durante um tempo muito mais prolongado. Já o que é fluídico, ele desaparece rapidamente, do mesmo jeito que aparece e desaparece. Elas se formam instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Então, alguma coisa torna elas coesas, agregadas e que dão a forma. Quando essa ação termina, a ação de mantê-las juntas, ela se desagrega. É diferente do nosso corpo físico. Se bem que também o que está unindo ele aqui, o que está mantendo a forma, né, a vitalidade e tudo, é o espírito. Quando o espírito abandona o corpo, aí vai se degradando, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, só que nas aparições é muito mais rápida. Da mesma forma que se forma rapidamente, como ele fala, instantaneamente, desaparece também instantaneamente. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem como os homens. Então não tem a mesma duração nossa, a mesma fonte, a mesma origem nossa, a mesma maneira de de aparecer, né, de nascer. Então, eles não são como nós. Nós o vemos e não o vemos mais, e não os vemos mais. Sem saber de onde vieram, como vieram
ou para onde vão. Não se poderia destruí-los, nem os acorrentar ou encarcerá-los, já que não possuem corpo carnal. Os golpes que se lhe desferissem bateriam no vazio, então atravessariam. Então, por isso que esses, entre aspas, fantasmas, né, que as pessoas veem, são espíritos que são uma aparição. Eles aparecem ali de forma meio que vaporosa, né, porque não tem a mesma consistência, tudo, mas mostram quem que é, dá para perceber, né, se é homem, se é mulher, dá para reconhecer se é alguma pessoa conhecida, né? Mas ela é vaporosa, não tem a mesma consistência. Então ele está tratando desses fluidos, né? De que são formados esses corpos, que são corpos temporários durante a aparição somente. Finalizado o objetivo, desaparece, né? Essa é a característica dos agêneres. É interessante que agêneres, se a gente vai no dicionário, fala que são as aparições que os espíritos tratam, que são afirmados pelos espíritos. Agênere é porque não foi criado como a gente. Nós temos uma, entre aspas, uma gênese, né? Nós somos criados como? Pelo processo natural, criados do ponto de vista, sim, da reencarnação, os corpos nossos, né? Através da reprodução, óvulo, espermatozoide, aqui vai se formando um feto, depois um bebê nasce, cresce e se torna adulto. Então, esse é o processo normal de quem a gente vê, né? Agora, quando aparece uma aparição, quando tem uma aparição, então é uma agênere, que não tem essa formação como os nossos corpos são, né? Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar, sem cogitarmos o que são. Então, dá para conversar com eles. Contudo, não permanecem nesse estado por longo tempo e não podem se tornar frequentes ou frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Então, não dá para levar essa aparição para dentro de casa e falar: ó, viva com a gente aqui, fica aqui, permanece aqui durante, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos, para o resto da vida, né? Que vida, né? Mas tá, não dá para fazer isso, porque eles são muito, assim, de uma duração muito rápida. Tem que ter condições para isso, tem que ter material para isso, tem que ter doador desse fluido para que o espírito possa nós chamamos de materializar, nós espíritas, mas o Kardec chamou durante todo o tempo de aparição, né? Que possa se aparecer, né? Há, aliás, em toda a sua pessoa, em suas maneiras, algo de estranho e de insólito, que guarda traços da materialidade e da espiritualidade. Então, é como se estivesse entre dois mundos. Nem é material e nem é totalmente espiritual. Então, dá para ver, mas não como um corpo normal, um corpo sólido, né? Mas e também dá para ver porque também não se apresenta como um espírito que é invisível a nós em condições naturais. Então, é como se ele estivesse vivendo em dois mundos, né? Ou aquele corpo, aquela aparição, aquele corpo provisório, né? Seu olhar vaporoso e penetrante, simultaneamente, não tem a nitidez do olhar não tem a nitidez do olhar pelos olhos da carne. Sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem da clareza e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz sentir uma sensação particular, indefinível, de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E, embora os tomamos por indivíduos semelhantes a todos os outros, disse involuntariamente: eis aqui um ser singular. Bom, numa condição normal,
principalmente para quem não tem nenhuma experiência de ver uma aparição, né? Ou então uma experiência ou um conhecimento sobre isso que nós estamos tendo agora. Então, como ele fala, pode ter um temor, pode ter um susto, e tem mesmo. Do nada aparece, né? Tem essa aparição e não tem nada de excepcional ali. Teve uma condição para que ele pudesse aparecer. E se a gente dominar o medo, dominar tudo isso, ele vai dizer o motivo de estar ali, vai conversar. O que não pode é fazer o que ele quer. Isso não, porque nem todos os espíritos querem o nosso bem, querem que a gente faça coisas boas. Então é melhor ir com calma nesse sentido, né? Mas alguns, mas pode perguntar, pode conversar, né? Basta dominar o temor, né? Manter a coragem e isso. Porque a linguagem, como ele fala, a linguagem breve e quase sempre sentenciosa, sem clareza dessa nossa volubilidade, do jeito da gente falar, com toda essa elaboração. Por quê? Porque ele tem dificuldade para isso. Ele tem que formar um aparelho que transmita a voz. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não é uma coisa fácil para ele fazer isso. Tanto que, quando as pessoas vêm, né, ouviram já, isso a história está recheada disso, vê um fantasma, entre aspas, né, que é um espírito que aparece, né, para a gente, então, normalmente a cabeça é mais definida e as mãos, né? Ou às vezes nem isso. O resto é um lençol, é assim, é uma veste sem definição. Por isso que se fala que é um lençol, né? O fantasma põe um lençol para aparecer. Não, não é isso. É pela dificuldade dos detalhes. Não é qualquer espírito que pode fazer assim cada detalhe, os dedos assim tão bem definidos, né? Então ele prefere colocar importância, colocar esforço naquilo que ele precisa, que é para se identificar, né? Desculpa. Então, seguindo, tem aqui uma observação de Kardec, uma nota de 177, né? Vamos ver o que ele quer dizer com isso aí, né? Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneres. Então, ele sugere na Revista Espírita de janeiro de 58, na de outubro de 58, na de fevereiro de 59, na de março de 1859. Olha quantos exemplos ele dá ali. E são exemplos que as pessoas trouxeram para ele, ou ele, pessoalmente, verificou, testemunhou. Então, tem uma série aqui, né? E tem alguns que ele dá detalhes, assim, o trabalhador Martim, apresentado a Luís XV, detalhes completos. Isso está em dezembro de 1866. Então, essa nota de Allan Kardec, ela está dando os exemplos de, dessas aparições, né? O perispírito, lembrando que o perispírito é esse corpo intermediário que liga o espírito, propriamente dito, ao corpo. E quando desencarnado, tem somente o espírito e o perispírito. Então, o perispírito é o corpo espiritual, é o corpo do espírito. Porque o espírito em si, que a gente nem sabe o que é, né? Nós não temos esse conhecimento ainda, nós só chamamos de princípio espiritual, ou de espírito, né? Ele é esse foco, essa individualidade, né? que, não, que é imortal. Então, agora, ele tem que ter um corpo, ainda que seja no plano espiritual, no plano não material, esse que nós estamos vivendo agora, nessa condição de vigília. Então, ele é o corpo, o perispírito é o corpo desse, desse princípio
espiritual, esse princípio inteligente, na verdade. O perispírito, sendo o mesmo entre os encarnados e os desencarnados, por quê? Porque ele não se separa do espírito. Então, quando ele está encarnado, ele continua sendo o corpo do espírito, mas também ligado ao corpo, e vice-versa. Então, aí encarnado, está lá o perispírito. Desencarnou, continua o perispírito ali desse mesmo espírito, né? Então, sendo o mesmo entre os encarnados e os desencarnados, um espírito encarnado pode aparecer por um efeito absolutamente idêntico. Num de seus momentos de liberdade, em outro lugar, diferente daquele que seu corpo repousa, com seus traços habituais e todas as marcas de sua identidade. É esse fenômeno do qual se tem exemplos autênticos, que deu lugar à crença dos homens duplos. Então, está uma pessoa aqui dormindo neste país de onde está saindo essa gravação, né? Esta live. Então, aqui, nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas, está uma pessoa dormindo aqui. Ela pode aparecer numa cidade do interior do Brasil, por exemplo, e dessa maneira, porque ele tem as mesmas características. Ele tem o que tem o desencarnado, que é espírito e perispírito. Então, ele pode aparecer lá, ele pode virar uma aparição lá em outro lugar, totalmente diferente. Então, mas claro, isso aí tem que haver uma condição para isso. Não é assim à toa, senão a gente estaria assustando meio mundo aí, né? Aparecendo em vários lugares, principalmente para aqueles que não conseguem reconhecer a gente, vai sair correndo. Então, tem que ter um controle sobre isso. O plano espiritual não deixa solta isso. Quando é necessário, o plano espiritual deixa acontecer. Que plano espiritual que é? São os espíritos superiores. Agora, se não tem condições, não tem autorização, não acontece. Porque senão seria uma bagunça, a gente fica confundindo encarnado com desencarnado, se assustando por aí, principalmente aqueles que não têm conhecimento, né? Então, o encarnado também poderia fazer a mesma coisa, né? E aí ele chama de homens duplos, por quê? Porque está num lugar e está no outro, e se manifesta no outro. Tem caso desse que é relatado, né? Até mesmo na história de Espírito, por exemplo, Santo Antônio de Pádua. Ele estava num lugar e foi defender o pai dele num outro lugar totalmente longe. E aí, essa bicorporidade, como chama, homens duplos, né? Então, está em dois lugares diferentes. Então, foi registrado. Ao mesmo tempo, ele está naquele dia, naquela hora, num lugar, dormindo ali, sabido que estava lá, e outro lá no outro onde ele foi defender o pai dele, uma cidade longínqua daquele lugar. Então, isso foi registrado. Então, vamos ver o que tem de observação aqui, de nota, né? 178. Veja exemplo de aparições de pessoas vivas. Então, aqui ele está falando, olha, na Revista Espírita, de dezembro de 58, fevereiro de 59, né? Agosto de 59, novembro de 60. Então, mais uma vez, Kardec está falando, está tudo ali. Basta que procure, basta que vá lá atrás. Naturalmente que nós não vamos ficar buscando isso, porque senão nós vamos ter que estender por muito tempo. Mas está aí a Revista Espírita, tá disponível em vários lugares. Tem a Kardecpedia, que tem todas as revistas espíritas de todos os anos que foi publicada por Kardec, né? Até aquela que ele desencarnou no mês seguinte ainda foi publicada a revista, que já estava pronta, né? Então, está tudo ali explicadinho, está tudo ali para a gente poder comparar o buscar, né? 38. Um efeito particular dessa espécie de fenômeno é que as aparições vaporosas
e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo mundo. Isso é muito interessante, é muito importante saber. Ou seja, a aparição, ela pode não aparecer para todo mundo, pode aparecer para um ou para outro. Então, tem um grupo de pessoas, aí existe uma aparição, alguns vêm, alguns não vêm. Um vê e todo o resto não vê. Então, isso é que ele está falando aqui, né? Então, de novo, um efeito particular dessa espécie de fenômeno é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo mundo. Os espíritos só se mostram quando querem, a quem querem. Percebe? Então, quem tem essa capacidade, quem pode fazer isso, tem um objetivo. E aí ele vai e se mostra para alguém. Por quê? Porque é do interesse dele que só aquela pessoa veja. E nós vamos ver aqui mais para frente, ele vai explicar que em algum momento ele estava aparecendo para uma pessoa de um grupo. De repente ele se torna visível para todo mundo, né? Então vamos lá. Um espírito poderia então aparecer em uma reunião a um ou a vários dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso vem do fato de que esse tipo de percepção se faz pela visão espiritual. Então, é acionada a visão espiritual do encarnado. Então, por isso que nem todo mundo vê, né? E não pela carnal, e não pelos seus olhos físicos. E não apenas porque a visão espiritual não é dada a todas as pessoas, mas também porque o espírito, por sua vontade, e, se for preciso, pode retirá-la daquele para quem não queira se mostrar, como pode dá-la momentaneamente se julgar necessário. Então, é seletiva a coisa, porque, na verdade, ele está atuando sobre a visão espiritual do encarnado. Então, é a mediunidade que está ocorrendo aí. Então, a mediunidade tem, assim, uma gama enorme de variações. É muito, muito grande. E dentre essas variações, tipos diferentes de mediunidade, para cada tipo tem intensidades ou sensibilidades diferentes para cada pessoa. Então, olha como isso aí se abre, como a coisa vai longe. Então, baseado nisso, vão lá os espíritos e se mostram, né? Se tornam aparentes e de forma seletiva ainda por cima. A condensação do fluido espiritual nas aparições, veja só, essa condensação é que nem a gente está, vou lembrar o que a gente estava comentando na última semana, na última, né, reunião. Num dia frio, se a gente soltar assim o vapor nosso, né, da boca, fizer aquele, né, esse vapor em contato com o frio, a gente vai poder ver aquela fumacinha saindo, aquele vapor saindo da nossa boca. Num dia quente, a gente não consegue ver. Então, o vapor é o mesmo, ele saiu da boca da mesma pessoa, saiu igualzinho, mas conforme a condição que se dá no meio, a gente vê o vapor. No deserto, no calor, num dia normal, a gente não consegue ver o vapor que sai da boca da gente. Já na, quando a gente está num lugar frio, num clima frio, ou dentro daqueles freezers onde as pessoas entram, ela solta o vapor e pode ver o vapor. Simplesmente é a condição que mudou. O vapor é o mesmo. Percebem como não tem nada de excepcional, nada de sobrenatural, tomando por base esse exemplo do vapor, né? Então, a condensação do fluido espiritual nas aparições, então, em determinadas condições, o espírito consegue condensar esse fluido, esse vapor, entre aspas,
espiritual, né? Mesmo até a tangibilidade, se o espírito tiver essa capacidade, ele vai tornar-se tangível. Nós vamos apertar o pulso dele, né? O, né, William Crookes, ele mediu o batimento cardíaco do espírito. Veja só, médico, né, como ele era, foi lá e, desculpa, ele era não, cientista, mediu o batimento cardíaco do espírito, né, de Kate King. Então, ele pode, o espírito tendo essa condição e tendo material suficiente e necessário para isso, ele consegue ser palpável, tangível, né? Então, mesmo até a tangibilidade, não tem as propriedades da matéria comum. Do contrário, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e com as pessoas e todas as pessoas presentes os veriam. Então, e aí que nós chamamos, nós brasileiros, né, e que acabamos exportando isso, chamamos de materialização. A materialização é isso, é que todo mundo vê. A aparição, ela é seletiva, né? Mas ela, sendo assim, elaborada por alguém, um espírito que tem essa capacidade, ele se torna visível para todo mundo, ou aparente para todo mundo. É uma aparição que todos veem. E aqui tem a observação de número 100, nota, né? 179. Vamos ver o que diz aqui Kardec. Não é preciso aceitar, senão com uma extrema reserva, o relato de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam ser o efeito da imaginação superexcitada e, por vezes, uma invenção feita com um objetivo interesseiro. Convém, pois, ter uma avaliação escrupulosa das circunstâncias, da honorabilidade da pessoa, assim como do interesse que pudesse ter para abusar da credibilidade de indivíduos demasiadamente confiantes. Então, ele quer dizer com isso o seguinte: não fica aceitando que uma pessoa está vendo o espírito, está tendo uma aparição na frente dela e ela vai e fala, porque pode não estar acontecendo. Pode ser que ela esteja com a imaginação superexcitada, como ele falou, ou ainda alguém de má fé, né, que tem algum interesse por trás disso. Imaginem só, tem alguém, você encontra com alguém, esse alguém fala assim, eu vejo as coisas, eu vejo o plano espiritual, e eu estou vendo um espírito aí do seu lado, é assim, assim, assado, e inventa lá uma... A pessoa acredita, porque acabou de falar que é um médium, acabou de falar que está vendo, está descrevendo. Se a pessoa não tiver, como ele falou assim, né, é, disposta, né, a acreditar naquilo, né, não tem problema nenhum. Como ele fala assim, ó, assim como do interesse que pudesse ter para abusar da credibilidade de indivíduos demasiadamente confiantes. A pessoa acredita naquilo e já fala, nossa, tá vendo? Fala mais, como é que é esse espírito? Como é que não é? Ele está falando alguma coisa? Aí pronto, o cara vai dar asas à imaginação. Então ele fala, depende da honorabilidade da pessoa, depende dos escrúpulos das circunstâncias, né? Então nós temos que avaliar tudo isso. Kardec é muito claro nisso, não se deixe enganar. É preferível refutar, né, 99 verdades a aceitar uma mentira, né, algo falso. Então, não podemos ter isso. Então, vamos ter que buscar fonte. Essa fonte é segura, aí sim podemos, podemos acreditar, né? Então, seguindo, né? A gente estava aqui onde terminou agora começa o 39, né? O espírito, podendo fazer transformações na estrutura do seu envoltório perispiritual, porque o perispírito, uma das características dele é essa plasticidade de poder moldar, como se fosse assim
algo de cera mole que a gente vai e começa a moldar e dar o formato que a gente quer. Então, o perispírito ou envoltório perispiritual, né, o envoltório do espírito, ele é, entre aspas, maleável, ele é plástico. Dá para ele mexer, o espírito, através da vontade dele, pode transformar, pode se transformar. E outros veem aquilo que ele está se mostrando, dependendo do que ele quer, do que ele tem por objetivo, né? Por isso que tem espírito que se apresenta na condição de, por exemplo, um negro, né? Porque ele se identifica com aquela encarnação de negro, ou asiático, ou ainda caucasiano, né? Que seja, estatura, tudo isso ele pode imprimir através do seu pensamento, sob o comando do pensamento dele. Então, o espírito podendo fazer transformações na estrutura do seu envoltório perispiritual, e este, o perispírito, né, irradiando em volta do corpo como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode se produzir na superfície desse corpo. Então, pode acontecer alguma coisa em torno do corpo, né? Então, né, seja do espírito, né, ou seja do encarnado. Nós vamos ver isso aqui. Sob a camada fluídica, então, por baixo dessa camada fluídica, a figura real pode desaparecer. Então, vocês estão me vendo aqui, do jeito que eu sou tal, pode desaparecer essa forma e dar forma a outra, a um outro rosto. E aí nós tratamos como transfiguração. É uma mudança na figura física. Tem muita gente assim que eu quero dizer, médiuns, que dão comunicação, muda a voz, muda o jeito de falar e também pode mudar as feições. Então, quando a gente olha, vê a pessoa com uma outra característica daquela pessoa, do espírito que está se comunicando. Então, chama-se transfiguração, que é um tipo de aparição. Então, vamos lá. Sob a camada fluídica, a figura real pode desaparecer, mais ou menos completamente, pode ser bem definida ou não, né? E revestir-se de outros traços, ou os traços originais, visto por meio da camada fluídica alterada, como por meio de um prisma, podem tomar outra expressão. Então, nessa comunicação, ou nessa aparição, pode haver diferença da figura da pessoa, né? Se o espírito, distanciando do terra a terra, se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode se tornar bela, radiosa e, por vezes, até luminosa. Se, ao contrário, o espírito fica dominado por más paixões, uma figura bela pode tomar um aspecto horrível. Então, depende da mente dele, pode ser consciente ou inconsciente, ele muda, né? Depende dessa identidade, como ele falou, né? Saindo do terra a terra, saindo aqui desse contato com o plano material, né? Se identifica com as coisas do mundo espiritual. É uma... Bom, vamos seguindo aqui, né? E é assim que se produzem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Então, é o espírito que está se manifestando e também pode modificar a é, a sua aparência. Então, não tem nada de sobrenatural.
né? Se uma pessoa está conversando, está falando, não é comum isso aí, mas digamos que se ocorrer isso aí, a pessoa está falando e a pessoa começa a perceber que ela está mudando as feições, né? Nossa, ela está parecendo outra pessoa, tal, por algum momento, porque não é para sempre. Isso aí é numa circunstância. Então ela vê aquilo, não tem nada de sobrenatural. Isso é perfeitamente explicável. Talvez a pessoa nem se dê conta disso, mas está acontecendo de verdade. Esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica. Então, é esse fluido perispiritual que está se modificando, que está se transformando. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva. E, por vezes, no momento da morte, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. Então, em vez de ser lá à distância, como a gente falou, até um corpo que está dormindo, a pessoa dorme aqui, o corpo está aqui e o espírito se projeta num outro lugar, se distancia e lá ele aparece, né? Está ocorrendo uma aparição. Então, esse é uma forma. Como também pode ser ali mesmo, que a pessoa está se transformando, ela se transforma ali, né? O entorno dela percebe essa modificação. Volto a falar, não é nada comum, assim, que vê no dia a dia, mas se ver, sabe do que se trata. É, esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva e, por vezes, no momento da morte, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue aparição ou aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os presentes. Então, a transfiguração todo mundo percebe, né? E pelos olhos do corpo, que está todo mundo vendo, né? Com os olhos. Precisamente porque tem por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não existe matéria tangível. Aí vamos lá ver o que temos aqui de observação, né, de nota, 180. Veja exemplo e teoria da transfiguração, que está na Revista Espírita, de março de 1859, e no Livro dos Médiuns. Então, Kardec fala, vai lá procurar, no capítulo 7º do Livro dos Médiuns, tem o que significa isso, o que é transfiguração. E na Revista Espírita, do ano de 1859, também tem lá, página 62, que ele tá falando. Então, Kardec sempre está mostrando, exemplificando, dando evidência do que ele está tratando, né? Isso é uma coisa muito importante na doutrina espírita, que foi organizada ou codificada por Kardec. Alguns dizem até uma pessoa que chama de blindada, né? O livro, a revista, a teoria, os ensinamentos são blindados, porque vai ver lá em tal, agora vai ver no outro, para mostrar que o conjunto todo tem fundamento, tem veracidade. É, a gente viu, foi a 180, né? Foi isso mesmo? É. Foi, 180. Agora a gente vai no número 40, né? O item de número 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão no ar de corpos pesados de escrita mediúnica, são tão velhos quanto o mundo, porém mais comuns atualmente naquela época lá de Kardec, né? E nos dão a chave de alguns fenômenos análogos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, tinha se atribuído um caráter sobrenatural e miraculoso. Então, quando os espíritos mostraram a cara, vamos chamar assim, né? Quando eles se manifestaram, foi uma verdadeira invasão. O que eles fizeram? Os espíritos superiores permitiram que espíritos
inferiores, podemos chamar assim, fizesse movimentar mesas por aí, ruídos e tudo isso, para que pudesse mostrar a presença. Então, os espíritos superiores não se deram esse trabalho. Então, eram espíritos que foram que se manifestaram, né, para a gente naquela época, no século XIX. Então, foi em vários lugares, né? Começou nos Estados Unidos, que foi o registrado, apesar de que ele fala, isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas houve um momento, ele falou, nos dias atuais, que era lá no século XIX, estava muito, isso aí estava muito alastrado. Então tinha muita evidência disso. Então, só que num primeiro momento, é sobrenatural, tudo. Aí Kardec busca entender o que é isso, né? Que ele foi convidado para ver sessões dessas, sessões sérias, né? Porque as mesas respondiam as perguntas. Era bastante difícil, porque era na base do uma batida a letra A, duas batidas a letra B, três batidas a letra C e assim por diante, o alfabeto inteiro. Imagina, se errou uma lá, pronto, era uma letra errada lá, mas iam contando as batidas e formavam palavras que formavam frases. E ele viu que atrás tinha uma inteligência. Falei, mas como é que pode isso? Aí ele começou a observar e chegou, né, através da ciência da observação, no espiritismo, né? Então, isso, quando começou, tinha esse caráter sobrenatural ou miraculoso. Esses fenômenos baseiam-se nas propriedades do fluido perispiritual, seja dos encarnados, seja dos espíritos livres ou espíritos desencarnados. Então, toda a base do fenômeno é impressionante isso. O dia que nós tivermos conhecimento sobre o perispírito e aceitação do que é o perispírito e o que ele faz, para que ele serve, o que ele representa, nossa, o mundo vai dar uma guinada no que diz respeito a essa realidade espiritual. O conhecimento sobre o perispírito vai ser uma revolução. Kardec já dizia isso. E hoje, com pouco que a gente sabe, que evoluiu também esse conhecimento, o pouco que a gente sabe já mostra assim, um universo de possibilidades. Então, os fenômenos são provocados pelo fluido perispiritual, ou seja, pelo perispírito, tanto de encarnado como desencarnado. O encarnado fornece o fluido e o desencarnado trabalha o fluido. As curas são trabalhadas através da ação sobre o perispírito do paciente. Então, imagine a ciência, imagine a, a medicina, que salto que ela vai dar quando a gente perceber isso, quando a medicina perceber que o problema está na causa e não no efeito. Não é no corpo, o corpo é efeito. Causa é no espírito, ou melhor dizendo, no perispírito. Então, conhecendo isso, vai ser realmente uma revolução. O item de número 41. É com a ajuda de seu perispírito que o espírito age sobre seu corpo vivo. Então, o meu perispírito, eu, espírito, através do perispírito, meu perispírito, ele repercute no corpo. Olha quanta coisa, eu estou falando, eu estou me movimentando, eu estou raciocinando. Tudo isso aí teve que passar pelo perispírito para poder é, é, para ter essa manifestação, né? Sobre o corpo vivo, esse corpo meu. A saúde minha está aqui porque ela reflete o que o meu espírito tá passando. Está tudo bem? Eu estou bem, né? Minha saúde está boa. Então, eu sou reflexo, melhor dizendo, o meu corpo físico é reflexo do espírito, do meu eu espírito, através do perispírito.
Então vamos lá. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte. Então, do mesmo jeito que o perispírito atua sobre o meu corpo, o espírito pode, através do perispírito, espírito desencarnado, através do perispírito dele, utilizando o fluido de do perispírito de um encarnado, agir sobre a matéria inerte. Então, é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre. Ah, onde é que está lá? Agindo sobre a matéria inerte e produz ruídos, movimentos de mesas e outros objetos, que ergue, derruba ou transporta. Olha só, quanta coisa através da ação do perispírito. Então não tem nada de sobrenatural. O que tem aí é conhecimento. Se o espírito tem conhecimento, tem permissão e tem médium, né? E esse conhecimento do perispírito, do espírito também tem a vontade de fazer isso, acabou, o fenômeno acontece. Faltou um desses três ingredientes, o fenômeno não ocorre. Não tem permissão, pode ter fluido, pode ter vontade do espírito. Não vai acontecer. Pode ter permissão, mas não tem fluido, não tem médium, não acontece. Pode ter permissão, pode ter médium, mas o espírito não quer fazer nada. Não, não vou fazer isso. Não vou mexer móvel, não vou fazer nada disso. Não acontece. Então, são essas três condições para que possa haver uma manifestação de efeitos físicos, né? Então, ruídos, movimentos, né? Coisa que se ergue, que cai, tudo isso transporta, sai de um lugar, vai para outro, desaparece aqui, aparece em outro lugar. Tudo isso tem a ver com esse fluido perispirítico. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os motores mais possantes estão nos fluidos mais rarefeitos e até imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Então, naquela época de Kardec, a eletricidade era um fluido. Eles consideravam como sendo um fluido. A máquina a vapor, então queima, lá sai o vapor, né? E o vapor move o pistão e pronto, a máquina, uma locomotiva, caminha. Então ele está dizendo, olha, o vapor é algo rarefeito, até imponderável, tá aí. Ó, levantar esse balão, levantar com pessoas juntos, né? Então, o que é isso? É um gás que está dentro, contido naquele vapor, desculpa, naquele balão, e que eleva ele, porque esse gás é mais leve que o vapor. Então, ele está dando, assim, está fazendo comparações para que a gente não se assuste, que não se surpreenda com os fluidos perispiríticos, com os fluidos espirituais, né? Ou do encarnado. Desculpa, não tem fluido espiritual aí no caso. É a manipulação dos fluidos perispirituais do médium, né? É igualmente com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem ou desenhem. Como não tem um corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma emprestado e os faz agir como se fosse o próprio corpo, por meio do eflúvio fluídico com que o envolve. Então, é o perispírito desse espírito envolvendo o médium. Veja bem, não é incorporando, né? A gente chama erroneamente de incorporar. O espírito entra no médium. Não. Ele, ele entra em sintonia com o perispírito do médium. E aí se dá a manifestação mediúnica, a manifestação do espírito. E usa o braço para escrever, para desenhar, né? Ou usa as cordas vocais, usa a fala, né? Usa o sistema vocal para falar, para transmitir. Percebe? Então, essa é
É assim que funciona a coisa. Então, é esse fluido, né, perispirítico que vai estar sendo manipulado ou trabalhado pelo espírito. Olha só que interessante isso agora, né, daqui até o final. É pelo mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la movimentar-se sem significação determinada, seja para fazê-la bater com golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tipologia. Tipologia é isso, esse, como se fosse um telégrafo, né, batendo, né, de bater, né? A mesa é apenas um instrumento do qual ele se serve. Então, é como se fosse uma caneta para a gente escrever num papel. É como se fosse um pincel para poder pintar um quadro, né? É como se fosse um automóvel para se locomover. Então, é um instrumento, é algo necessário, uma ferramenta. É só isso. O espírito se utiliza dele, já que ele não pode fazer barulho, ele fazer barulho, ele gritar, né? Ele bater palma. Não vai acontecer. Então, ele usa a mesa, ou um outro objeto, né? A mesa é apenas um instrumento do qual ele se serve, como faz com o lápis para escrever. Dá-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra. Então, ele usa o fluido do médium e introduz na mesa, né? Porém nunca se identifica com ela. Então, não tem nada a ver com o espírito. O espírito não entra nela, não entra na mesa, né? Não incorpora, entre aspas, na mesa. As pessoas que, em suas emoções, vendo manifestar-se um ente querido, abraçam a mesa, fazem um ato ridículo, porque é o mesmo que se abraçasse um bastão do qual um amigo se serve para vibrar seus golpes. Então está batendo ali, tal. Aí, em vez de abraçar a pessoa que está batendo, não, abraça o bastão que está fazendo barulho. Então, isso é interessante ele colocar. Não tem nada a ver. A mente do espírito está trabalhando na mesa, como se fosse um lápis para mandar uma comunicação, para escrever uma comunicação, uma mensagem, uma carta. Então, não é o lápis, não adianta abraçar, beijar o lápis, porque ele é só um instrumento. Por trás desse instrumento está o espírito. O mesmo ocorre com os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse preso na madeira, ou como se a madeira fosse transformada em espírito. É, o Kardec ele é fantástico nisso. Ele realmente nos traz assim a consciência lógica, né? A razão, para que a gente entenda a coisa e não fique criando ideias, fazendo, né, assim, elucubrações aí que não leva a nada. Não, ele quer que a gente realmente pense. Por isso que ele não está atrelado a nada. Então, é um livre pensador. Então, ele não deixa de lado tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente viciou ao longo de todo o tempo, e não só nessa encarnação, mas em muitas, que a gente traz esse ranço com a gente. Então, vamos pensar de forma lógica, coerente, racional. Vamos seguir. Agora, seguindo ainda o item de número 42. Quando comunicações ocorrem por esse meio, é preciso pensar que o espírito não está na mesa, mas com ela, tal como estaria em sua vida, tal e tal como seria visto se nesse momento ele pudesse tornar-se visível. Então tá a mesa e tá o espírito. Se ele se tornasse visível, ia haver um espírito do lado da mesa, e não o espírito dentro da mesa, ou incorporando a mesa. Não, ele está ali do lado, né?
A mesma coisa acontece nas comunicações por escrito. Veríamos o espírito ao lado do médium, conduzindo sua mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. Perispírito com perispírito. E aí ocorre essa harmonização, essa transferência de, de pensamento, de essa ordem, para que escreva isso, escreva aquilo, ou até conduzir a mão do médium. O último item de hoje, né, que a gente vai estudar, quando a mesa se destaca do solo, né, sai do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue, a força braçal, como se ele pegasse, não, ele levanta a mesa. Não, mas envolve-a e penetra ali uma sorte de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar pelos balões e as cafifas. A cafifa deve ser um outro tipo de balão, né? Porque no dicionário ele dá uma outra coisa, um comportamento e não algo assim como um objeto. O fluido no qual está penetrado dá-lhe momentaneamente uma leveza específica enorme. Quando está colado ao solo, é um caso análogo ao da bomba pneumática, com a qual se faz o vácuo. Ele alerta, ó, são só comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a similitude absoluta das causas. Não é que tem lá uma bomba pneumática, né? Não é isso. Ele está explicando que quando a mesa, por mais leve que seja, está colada no solo e todo mundo tenta levantar e não consegue, né? Então, aquela mesa está sofrendo a influência dessa energia, desse fluido que o espírito está manipulando para trabalhar isso, para que esse efeito ocorra, essa ação ocorra, né? Compreende-se, após isso, que não é difícil ao espírito levantar uma pessoa como levantar uma mesa, de transportar o objeto de um lugar a outro ou de lançá-lo a qualquer parte. Esses fenômenos produzem-se pela mesma lei. E aqui nós vamos ver até um exemplo que Kardec vai dar para a gente nesse 181. Tal é o princípio do fenômeno dos transportes, fenômeno muito real. Contudo, convém só aceitá-lo com extrema reserva, porque é um dos que mais se prestam a imitações e truques. A honorabilidade, né, a honra, a idoneidade, né, irrecusável de pessoa que os obtém, seu desinteresse absoluto, material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias deve ser posta em séria consideração. Ó, avaliem bem, não engulam qualquer coisa, pode ser um truque, e isso está cheio. Quem de nós já não viu truque do David Copperfield, de fazer aparecer um dinossauro, de fazer desaparecer um elefante, coisa desse tipo. E é tudo truque, com uso ou não da tecnologia, né? É preciso, sobretudo, desconfiar da enorme facilidade com a qual tais efeitos sejam produzidos e manter sob suspeita os que se repelem muito frequentemente, e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores, esses mágicos, né, fazem coisas mais extraordinárias. Agora aqui ele vai lembrar de um médium que ficou muito famoso, né? Que é Daniel Douglas Home, né? A levitação de uma pessoa é também um fato real, porém bastante mais raro, porque talvez porque seja mais difícil de imitá-lo. É notório que o Sr. Home foi mais de uma vez erguido até o teto, fazendo a volta pela sala, por cima da cabeça das pessoas, das cabeças, né? Disse que São Cupertino tinha a mesma faculdade
e não poderia tomar nem este e nem aquele, né, nem São Cupertino e nem o Mister Home, né, por aquele, por milagroso. Não era milagre o que ele fazia. Inclusive, tem relatos de que esse Mister Home, ele saía por uma janela, assim, de um lugar alto, de um sobrado, né, do edifício ali. Saía por uma janela e entrava por outra, né? Ou seja, não tinha corda que desse para fazer aquilo. Não tinha truque, né? Ele levantava, levitava e escrevia no teto com um lápis, é, escrevia alguma coisa lá no teto para poder demonstrar ali. Ele foi levitar, ele levitou e escreveu. Isso tudo é coisa que ocorre justamente com esse fluido que o médium produz e que os espíritos aproveitam. Então, quem levitou ele não foi ele sozinho. Ele teve a ajuda, né, dos espíritos. Nas mesas que dançavam, mesas que giravam, mesas que faziam barulho, eram os espíritos que faziam isso. Não eram encarnados, só se fosse truque, né? Mas eram espíritos que aproveitavam esses fluidos e agiam sobre a matéria. E aí formavam ou ruídos, ou movimentos, ou levitavam, e assim ia, né? Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar, mas ele dá-lhe, ou dá à mesa, a impulsão por uma corrente fluídica, com a ajuda da qual a faz mover a seu capricho. Então, ela podia movimentar de lugar, daqui para lá, então a pessoa caminhava e atrás dela ia que nem um cachorrinho, assim, né? Até uma mesa atrás de uma pessoa, né? E não era o espírito que estava põe embaixo do braço e leva. Não, ele fazia isso através da sua vontade, da, da permissão que ele tinha para fazer isso, e com os fluidos de um médium ou vários médios que estavam no local. Quando Deixa eu ver onde está aqui. Quando os golpes, ou quando golpes se fazem perceber na mesa ou alhures, o espírito não bate nem com a sua mão, nem com um objeto qualquer. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o barulho um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se pode modificar os sons produzidos pelo ar. Então, tem relatos na Revista Espírita, tem relatos de Arthur Conan Doyle, né, por exemplo, que ele falava, que citava, por exemplo, ruídos de uma fanfarra, instrumentos, musicais tocando, grupos assim. Então ele fazia isso. Tem o relato de um espírito que é, ele foi militar e ele fazia tocar determinada música, uma música marcial, uma música militar. Então, não era só ruído, não era só batida, não era só barulho de arranhar na parede. Não, tinha também esse mais bem elaborado. Mas isso o espírito tinha essa habilidade, né? Junto, utilizando o fluido do médium. Vamos ver essa observação de número 182, que é muito longa. Então, quando ele fala de exemplo, Kardec fala exemplos de manifestações materiais e de perturbações por espírito. Aí ele fala, veja lá na Revista Espírita, a jovem filha dos panoramas, janeiro de 58. A senhorinha Clairon, fevereiro de 1858. O espírito batedor de Bergzabern. Registro completo, maio, junho, julho, olha aí, tudo isso aí. Tem outro aqui, Dilbelsdorf, agosto de 58. Boulanger, né, de Dieppe, março de 1860, o negociante de São Petersburgo, e assim vai. Tem uma série de exemplos que ele dá, que vai até outra página lá, né? Que vai
Irmã Maria, junho de 64. Em Marsella, abril de 65. Os raios de Equirren, isso, fevereiro de 1868. Tudo isso Kardec relaciona que é para buscar a, a comprovação, a exemplificação disso aí. E era esse o que nós tínhamos para oferecer hoje, né, para estudar. E na próxima semana nós vamos estudar a partir desse é, item número 44 e vamos até o final. Devemos terminar esses milagres, né, que a gente que Kardec fala que não tem milagre, coisa nenhuma, né? Oi, Maria. Eu fico atrás da Oi, tela e eu acabo cheguei não atrasada, desculpa. tem problema, não. Eu é que eu acabo falando e tô, entre mim e a tela, né, tá Ah, o que está lendo, né, o que está compartilhando a tela, então eu acabo não vendo quem está aí. Mas que bom que você está aí. Mas deu para ver alguma coisa, nada assustador, né? Ou seja, tudo explicável, né? Tudo sim, nada me assusta mais. exatamente. É interessante que essas informações, se tem gente que já teve experiência e não tinha explicação, ela vem para explicar. Tem gente que está estudando para que possa vir a ocorrer em manifestações, em trabalhos mediúnicos, então também é a mesma coisa. Então ela vem instruir, né? E assim Hum, vai. O importante é o conhecimento do que está ocorrendo. Então Kardec explicou direitinho e ele estava sempre preocupado. Não se deixe enganar, porque está cheio de gente que quer enganar. Está cheio de sim. místico por aí, né? Mas tem coisa que não. Aquilo lá que a gente vai atrás daquilo. Por exemplo, ele fala, quando tem ruído, primeiro vê se não é a natureza que está fazendo esse ruído, não é vento, Exato. né? Não é nada disso. Aí, se tem de uma forma que está se manifestando, tirou isso, né? A natureza, e está percebendo que tem alguma coisa inteligente por trás, né? Que está uma mensagem por trás disso. Ah, então, agora sim, vai avaliar como sendo um fenômeno Exato. espiritual, né? Mas é isso. Então, essa foi a lição de hoje. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que queira dizer, fique à vontade. Eu me enquadrei em quase tudo ali. É. Interessante, uma coisa que realmente chama atenção nessa, nesse estudo de hoje é sobre o espírito se tornar aparente ou visível para quem ele deseja que seja. Então, ele não Hum, quer se mostrar para todo mundo, isso é possível, né? Então, eu lembro que tinha uma pessoa, mas aí na verdade era vidência, não era assim. Ele não admitia a mediunidade dele. Aliás, ele não admite até hoje. Eu conheço ele até hoje, tá? Mora no Brasil. E ele fala, né, do que ele vê e tal, mas ele não quer saber daquilo. E para ele, é assim, ele vê e pronto, né? Não quer nem usar aquilo, nem quer saber mais a respeito. E um dia eu estava conversando com ele na frente da minha casa, né? Aí ele olhou assim de lado, ele estava na minha frente, então ele olhou aqui do meu lado direito, mais para longe, e falou: Olha, tem um cara, ele falou assim, né? Era um espírito que estava. Tem um cara que ele olhou para a gente, observou, depois ele correu e ficou atrás da árvore, para a gente não ver ele, né? Então, materializado como ele estava ainda, materializado do ponto de vista assim, né? De viver como se vivesse na Terra, hein? Ou ele percebeu que esse amigo via ele, então ele correu e se escondeu ali atrás. Então ele tinha esses hum, lances, flashes assim, de ver espírito, era normal para ele, né? Então, mas nunca quis estudar, nunca quis saber, nunca quis se envolver, só. mas será que ele sabia que era espírito ou ele pensava que era uma pessoa normal? Olha, eu já conversei com muitos espíritos. Muitos sabiam da condição de espíritos. Muitos não sabiam que já tinham desencarnado. Ah, Ainda estavam vivendo na vida, assim, material. uhum. Visitavam a família, iam na casa da família,
Chegava lá, depois conversando, falava, olha, ninguém dá bola para mim, todo mundo me ignora, eu não fiz nada para eles. Por que que eles não querem falar comigo? Ele não, ele não te percebia que já não estava mais no plano material. Uhum. É que, então, tem essa condição. Tem alguns que não percebem. Tem outros que sabem, chegam assim e falam: eu já sei que eu morri. Isso, imagina que triste, porque eu acho que eu não sei se eu já lhe falei sobre um sonho que eu tive muito tempo atrás, que eu não sei, no meu sonho, de certo, eu tinha morrido, porque eu vi o meu pai entrar numa funerária, sair da funerária, depois foi ao velório e eu fui ver quem que estava lá e era eu. Ah, mas eu não acreditava. Como é que pode? Como é que eu posso estar ali se eu estou aqui, entende? Então, isso que você está falando, eu fico pensando nesse sonho que eu tive e como foi assim, ai, como é que chama? Ai, não sei explicar. Agoniante, agonizante para mim, porque depois estavam me enterrando, colocando no túmulo, e eu gritando e gritando, gritava para todo mundo que eu estava viva e ninguém me ouvia, ninguém me dava bola. É. Então, o que o senhor falou aí foi exatamente como eu me senti nesse sonho. Deve ser horrível, barbaridade. Eu me lembro de uma comunicação, de um espírito. Bom, esse desse tipo teve muitos que aconteceu, sabe? Das pessoas terem, de se ver ali do lado de fora e ver o corpo no caixão, né? Isso é, isso é, nossa, aconteceu muitas vezes. Mas teve uma que eu nunca mais me esqueci, faz muitos anos. Um espírito chegou rindo, ele falou: olha, milagre existe. Eu Hum, caí do 12º andar, que ele estava trabalhando na janela, assim, alguma coisa, né? Eu caí do 12º andar e tô aqui, não tem um arranhão, não aconteceu nada comigo, né? Quer dizer, aconteceu, né? E em alguns casos a gente não fala, né? O que aconteceu, o desencarne, mas alguns precisa despertar ele para a realidade espiritual. Senão, É, quanto tempo ele vai ficar ali naquela condição? Andando para cima e para exato. baixo, né? Feito, entre aspas, alma penada, né? Que não tem nada disso, é simplesmente, É, né? E aí eu falei, olha, acho que é melhor você ver com calma e tal. Então, mas você precisa ter coragem, então, prepara ele, né? Fala, olha esse ajuntamento em torno olha o que está lá embaixo e tal. Aí ele vê e ele se reconhece como sendo aquela pessoa. Aí ele, uhum, momentaneamente, ele entra em desespero e a gente, com muita calma, procura tranquilizar ele, né? Aí depois ele pergunta, mas o que vai ser agora? Ele fala, não- agora vem o melhor. Você vai ver gente que você não via antes, né? E aí ele viu que tinha parentes, tinha amigos, pessoas que estavam, sabe, conduzindo ele, né? E aí ele vai ser assim, ambientado no mundo espiritual, que é da onde a gente veio, na verdade. É que a gente passa tanto tempo aqui que acha que o mundo, a vida nossa se resume nisso aqui. Então a gente, essa é a realidade nossa, que a gente tem consciência enquanto está acordado, né? Então, é isso que a gente vê, é isso que, sabe, tudo que a gente vê, as coisas, os objetos, as pessoas, tudo, né? É essa realidade que a gente acha que é a definitiva, mas não é. Essa é transitória. A gente volta para o plano exato. espiritual. Então, mas esse conhecimento é que a gente precisa adquirir. E uma vez lá, com certeza, nós que estamos estudando, que estamos tendo esse contato com essa realidade espiritual, não vamos dar muito trabalho, não. Com certeza a gente vai ter ajuda de alguém, ou a gente vai parar, vai fazer uma prece, né? O que está acontecendo? Esse sonho não acaba nunca, né? Então deixa eu fazer uma prece, né? E pronto, É, né? Então é isso aí. Essa é a nossa realidade espiritual, né? Depois, fora né, depois do nosso estudo, eu queria falar para você sobre o curso que nós vamos estar fazendo em seguida, hein? Tá bom? ok. Depois já falo.
Então, se a gente não tiver nada, né, nenhuma observação mais, nenhum comentário, ou eventual dúvida, a gente termina aqui a nossa reunião, tá bom? Então, que nós rogamos a Jesus que abençoe a todas as pessoas que estão, não somente agora nós ao vivo, mas também que assistiram até agora a gravação dessa nossa sessão de estudos. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.